Então, vamos lá, meus irmãos, continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7, o dever. Então, nesse capítulo, Kardec reproduz a fala de Jesus, nos convocando a nos tornarmos perfeitos, assim como Deus o é. Evidentemente que esse perfeitos como Deus o é uma relatividade, é relativo isso. Jesus fala dessa maneira para um grupo de pessoas que não tinham como perceber essa pequena nuance, mas a nossa perfeição sempre será relativa, considerando Deus, não é? Mas estamos bem distantes, até mesmo dessa perfeição aí, relativa, próxima de Deus. E nesse capítulo nós estudamos já os caracteres do homem de bem, quais são as características, o que identifica o homem de bem, não é? Algumas delas, os bons espíritas, que teoricamente devem ser as pessoas que possuem essas características do homem de bem. Então, bem poucos dos espíritas podem se enquadrar aí como bons espíritas, e a grande maioria de nós, espíritas imperfeitos, mas também aí nós vamos encontrar inúmeras nuances, não é? Então, no capítulo 17, item 7, nós vamos ter aí o dever. Esse texto sobre o dever, texto de Lázaro, ele é um texto que me fala demais ao coração, porque ele é praticamente o nível de consciência que nós, enquanto humanos, vamos conseguir acessar, consciência de dever. O dever, então, é um estado de consciência, é um nível de consciência que nós devemos pretender nos estabilizar nele, nesse nível de consciência. Então, o dever. Quando nós falamos em níveis de consciência, junto com a dona Joana de Ângeles, nós então vamos lembrar que ela fala, dentro desse entendimento da psicologia transpessoal, que vem lá dos orientais, que existem pelo menos 4 níveis de consciência. Então, nós vamos ter o primeiro nível de consciência, que é a consciência de sono. Consciência letárgica, não é um sono de dormir, é um estado de letargia, de indiferença moral com relação ao meio, a tudo o que nos cerca, uma indiferença. É aquela pessoa que ela, estando confortável, estando atendida nas suas necessidades básicas, comer, se alimentar, se vestir bem, conforto, fazer sexo, dormir, ela não está em conflito com nada, ela está tranquila, ela não está sensível aos problemas da sociedade, às questões que envolvem os reinos da natureza, absolutamente. É uma pessoa que
a dona Joana chama de o homem fisiológico, aquele que vive do pescoço para baixo. Em verdade, praticamente do estômago para baixo, não é? Então, ele é um indiferente. Ele trabalha, ele cumpre o seu dever do ponto de vista profissional para adquirir conforto, essa pessoa, para ter posses, para ter bens. Né? Então, é a consciência de sono. Passa por um animal na rua, podendo fazer alguma coisa, não faz nada. Não é? Mais grave ainda, a dor daqueles que vivem num estado de miséria, absolutamente não o atinge. Não há empatia dele com relação a isso. Ele sempre vai encontrar uma justificativa para o seu estado de inação. Inação. Ele vai ser aquela pessoa, então, que vai sempre justificar que os problemas sociais devem ser resolvidos pelo governo, que ele paga seus impostos, não é? Também vai justificar, muitas vezes, não agir em função para não colocar em risco a própria segurança, não é? Às vezes passa um dia de muito frio, vê uma pessoa na rua, pode fazer algo que às vezes a gente não pode, mas pode, simplesmente ele nem percebe. É aquela pessoa que passa por uma flor, está às vezes conversando e mecanicamente pega a flor e amassa nas mãos, ou arranca um pequeno galho de árvore sem nenhum motivo, vai passando, tem uma árvore, ele arranca aquele galho, não se dá conta, está dormindo, está letárgico para com a natureza, para com os seres humanos. Mas esse homem, em algum momento, ele vai, inevitavelmente, pela força mesma das coisas, ele vai amadurecendo seu senso moral, isso é inevitável. É lento, porque é pela força das coisas, não é pela força da sua própria vontade, mas pela força das coisas. Então, supondo que ele passou por um morador de rua que estava com frio, ele até pensou, olhou, já não estava assim tão letárgico, e pensou que talvez pudesse fazer algo, mas ainda condicionado pelo sono, ainda adormecido, ele segue seu caminho. No dia seguinte, esse homem vê no jornal que aquela pessoa pela qual ele passou morreu de frio. E ele, então, sente um arpoar na sua consciência. Né? É a força das coisas. Não é pela sua vontade que isso está acontecendo. Não é um movimento da vontade. A vontade dele é algo que está cristalizado. Mas a força mesma das coisas. Então, esse homem, ele vai sentir culpa. Vai sentir uma culpa. Vai sentir um mal-estar, que pode ser menor ou maior, a depender do nível de cristalização da sua consciência. Né? Então, ele vai começar a ver cada vez mais e ele vai, então, sentir. De vez em quando, ele vai se lembrar daquela criatura e vai começar a desenvolver uma consciência de culpa. É um segundo nível de consciência, é uma consciência semi-desperta. Quando o homem é obrigado a sair do seu conforto pelo sofrimento, pelo conflito no qual ele entra consigo mesmo. Então, é um segundo nível aí, está entre o sono e o dever, é a consciência de culpa. Então, aí,
nesse intermédio é que nós vamos colocar aquela fala de Dona Joana de Ângeles, que é o espírito amigo em o Evangelho, que nos chamando a atenção para o significado da dor. Né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, quando nós começamos a sentir essa dor moral, fruto da nossa indiferença culposa, de certa maneira, nós fomos atingidos pela força das coisas, pela lei. E nós, então, vamos sair do estado de inação, porque o sofrimento vai nos atingir. Nós vamos entrar em conflito, a pessoa vai adoecer, vai deprimir, não vai mais sentir tanto prazer nas mesmas experiências até então, né? Na mesma rotina. E então, ela começa a entrar, vislumbrar que existe para ela um papel a ser desempenhado. E esse papel se chama dever, né? Então, é um nível de consciência, o dever. Bastante avançado já. A grande maioria de nós estamos, quando muito, numa consciência de culpa, passando, às vezes, por uma necessidade, mas ainda cristalizando o coração e nos deixando levar pela indiferença moral. Tentando abafar o chamado da vida. Assim como aquela metáfora de Jonas, o livro de Jonas, quando ele é convocado a servir na cidade de Nínive, e ele então ele foge daquela voz e ele vai para uma outra cidade, uma cidade praieira, chamada Tarsis ou Tarsis. Então, nós somos essa pessoa ainda, na maioria das vezes que a vida nos convoca. Mas, então, o que é o dever? Né? O dever, ele é a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesmo, está aqui no texto, e em seguida para com os outros. Então, veja, consigo mesmo primeiro, e logo em seguida para com os outros. Esses outros aí são todos os reinos da natureza. Né? O dever é a lei da vida, é a lei da vida. Por isso que eu disse que atingir esse nível de consciência talvez seja o máximo que nós consigamos no estágio de humanidade. Porque a consciência de caridade, ela talvez seja acessível para os seres angélicos. Nós falamos muito de caridade, mas é um nível de consciência difícil de ser encontrado na sua, todo o seu esplendor, toda a sua extensão, né? Consciência de caridade. Nós, se conseguirmos atingir o nível de consciência de dever, temos avançado muito. Então, porque é a lei da vida, a lei dessa existência, a lei, dever, cumprir nossos deveres. Com ele, deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então, Lázaro diz assim, quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem, porque, lógico, nas profissões nós temos que cumprir os deveres, porque senão nós podemos ser advertidos, perder o emprego, sermos punidos, né?
Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, veja, quando ele fala em sentimentos e nessa ordem, cumprir dever, na faixa dos sentimentos, por que é difícil de cumprir o dever nessa faixa? Primeiro, porque nós vivemos no mundo das sensações. Justamente essa atração dos interesses pessoais e a atração do coração aqui, as sensações das nossas paixões, e que são forças muito poderosas, não é? Então, sentimento verdadeiro está no nível em que não existe mais ali o negativo. Na faixa das sensações, que é onde nós estamos, essas atrações do interesse do coração e do coração, que é onde nós estamos, assim, muito mais mergulhados do que na faixa dos sentimentos nobres. Sentimento, né? Sentimento tem que ser nobre, não tem como sentimento não ser nobre. Então, mas as sensações, elas são positivas e elas são negativas, elas têm esses dois polos. Nessa faixa, é muito provável que nós venhamos a atuar, a agir, sempre buscando solucionar primeiro o de que supomos necessitar, e que muitas vezes é um supérfluo, atender aos nossos interesses pessoais. Quando se trata aí, né, dessas paixões, daquelas questões muito íntimas, como diz Lázaro, não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. Por quê? Porque o senso comum diz que o homem deve sim atender, primeiramente, seus interesses, não é? Nós nascemos e aprendemos isso. A grande maioria dos pais ensinam isso para os seus filhos. Em primeiro lugar, atender os nossos interesses. A psicologia freudiana, psicologia do mundo, ela está baseada nisso, atender aos interesses próprios, né, as atrações do seu próprio interesse e as atrações do seu coração. É isso que a psicologia fala, não é? Então, as pessoas que estão atendendo a esse nível aí, elas estão muitas vezes bem colocadas no mundo, por isso que não é fácil ser atingido pela culpa, porque a justificativa está sempre muito ali mimada, vamos dizer assim, por todos, porque todo mundo está querendo resolver seus próprios problemas, problemas da sua família, aquilo que está ali incomodando mais proximamente, não é? Então, o dever moral, quando você atinge um nível de compreensão maior, é algo silencioso, anônimo, não tem testemunha. Assim como quando também quando nós sucumbimos à indiferença, também não há repressão, porque não é errado você, para o mundo, você ver uma pessoa em necessidade e você passar ao largo. Não há. Isso não é um crime. Né? Então, as nossas derrotas morais, elas não estão sujeitas a nenhuma repressão.
Então, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, à sua escolha. E aí, então, nós vamos ter que lembrar daquilo que é o nosso propósito nesse mundo, dos nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos nessa existência? Nosso objetivo, ele é um objetivo nobre? O que é que nós queremos? Nós já temos uma visão clara da nossa tarefa, da nossa missão, de o que nos cabe realizar para o progresso da Terra, o quanto estamos capacitados, não é? Então, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Lembra? A força das coisas é esse aguilhão da consciência. Por isso Jesus fala para Paulo, na entrada lá de Damasco, não recalcitres contra o aguilhão. E quanto nós recalcitramos, nós vemos uma situação que podemos fazer intervenções para melhorar, mas recalcitramos. Por quê? Diz Lázaro, muitas vezes, né? Mas muitas vezes, não é? Esse aguilhão mostra-se impotente, não tem potência suficiente diante dos sofismas da paixão. Porque quando estamos apaixonados por nós mesmos, pelos nossos interesses, pelas nossas ideias, nós encontramos justificativas, as mais variadas, que não passam de sofismas. O que são sofismas? Nós partimos de uma premissa que não é verdadeira. E aí chegamos a um resultado, né, a uma justificativa que ela tem coerência. Ela tem fundamento. Mas a premissa da qual nós partimos, ela que não é verdadeira. Então, quantas vezes nós mulheres, né, vamos numa loja e dizemos assim, eu não posso viver sem isso, sem essa blusa, como que eu vivi até hoje sem essa blusa? É uma premissa que não é verdadeira, é um sofisma. Eu preciso desse par de sapato, não preciso. Eu preciso trocar de carro todos os anos. Não preciso. Não é uma premissa verdadeira, é um sofisma. Eu preciso, eu necessito frequentar um restaurante pelo menos 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Não precisa. Isso não é necessário. Isso é um sofisma. Essa premissa, se você colocá-la como verdadeira, você vai ter que atender. Porque se você precisa frequentar um restaurante de luxo 2 vezes na semana, você vai ter que sustentar esse hábito. Não é? Para sustentar esse hábito, quantas outras coisas terão que ser suprimidas da sua vida? Não é? Então, às vezes você está se dirigindo a esse restaurante de luxo, vê alguém na rua com fome, vem o aguilhão da consciência, mas ele não é potente o suficiente. Por quê? Porque você já criou esse hábito. E o hábito é o segundo homem, não é? Isso aí. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Porque esse aguilhão, ele está ali na voz do coração. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade
ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Então, quanto mais a nossa consciência de dever se expande, mais nós vamos ter compreensão de quando é que estamos ameaçando a felicidade ou a tranquilidade de alguém, não é? Basta que ameacemos a tranquilidade do nosso próximo. E o quanto fazemos isso? A nossa, né, quando nós não desejamos que ninguém transponha um limite com relação a nós mesmos, é também um balizador para nós, não é? Às vezes, esse limite está no senso da moral comum. Temos que pensar nisso também. Porque Jesus trouxe uma moral estranha, uma estranha moral também. Mas ele também disse para que tivéssemos cuidado, para não escandalizarmos nenhum desses pequeninos. Há pessoas que ainda estagiam num patamar moral em que elas se consideram proprietárias uns dos outros mesmo. Mãe que é proprietária de filho, filho que acha que domina a mãe, o pai e o ambiente doméstico, que ele é o rei da casa, né? É esposo que é dono da mulher, mulher que é dona do esposo. Então, é uma faixa de entendimento, um senso comum de moral, muitas vezes. E, às vezes, a pessoa já ultrapassou um pouco esse limite, mas tem que prestar atenção, porque, às vezes, algum comportamento, ele vai escandalizar a pessoa que está fixada ainda nesse nível. É algo que nós temos que meditar, uma meditação mais profunda, né? Muitas vezes ultrapassamos esse limite. Eu lembro sempre de Francisco de Assis, o quanto ele ultrapassou esse limite na adolescência, a ponto de que até hoje Francisco ele é julgado como um adolescente rebelde, complicado e envolvido em promiscuidade, quando não era nada disso. Ele era apenas um cantor, um jovem boêmio, entre aspas, porque ele amava a natureza, amava a lua, amava tudo, tinha dinheiro. E ainda não tinha sido confrontado com a realidade mais dura, que isso acontece mais à frente, quando ele conhece o mundo dos leprosos, depois que ele esteve na guerra. Mas, muito longe dele ser esse adolescente devasso, como nós entendemos nessa nossa moral ainda muito própria da Idade Média, vamos dizer assim. Francisco de Assis, ele, inclusive, quando ele está já desencarnando, cego, ele cantava muito músicas chamadas profanas pela igreja, considerada, já era, né, fazia parte, ele, enfim. E então a igreja, para que Francisco não envergonhasse a igreja, pense, colocou num convento, num quarto bem lá no fundo, ele cego, não podia ver mesmo, onde ele pudesse cantar à vontade e que ninguém o ouvisse, porque ele cantava músicas
de amor, amor humano mesmo. E isso era considerado imoral, né? Então, essas questões que nós temos que pensar, às vezes a gente não se dá conta disso, que há um senso comum que precisa ser observado para que não venhamos a escandalizar as pessoas. Também isso é uma questão importante para nós analisarmos, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. O que é isso que isso significa? Significa que, com relação ao sofrimento, nós somos todos iguais. Uma dor de dente é igual num pobre, num rico. Se está doendo um canal do dente, dói igual. Em qualquer um parto, dói na mãe rica, na mãe pobre, não é? Evidente que a mãe rica, às vezes, tem outras condições, né? De tentar driblar a dor, mas a dor é a mesma. Ela pode ter condições de driblar essa dor, né? Nem sempre consegue. Então, a dor da perda de um filho é igual para um pai e para uma mãe, independentemente da classe social. Então, a dor é ela que nos nivela, que nos coloca na mesma posição. É ela que fala da justiça de Deus, né? Por isso, a nossa igualdade está na dor, diferente da alegria. O que nos torna felizes ou infelizes, vamos usar uma palavra que tem a ver com sensação, o que nos torna alegres ou tristes, são coisas diferentes. Muitas pessoas olham para a vida da Márcia, e dizem que a minha vida é muito triste. E eu acho a minha vida muito alegre, não é? Então, as coisas que me deixam alegres não são as mesmas que deixam meu vizinho alegre, ou a minha filha, ou o meu filho, não é? Pelo contrário, há coisas que me deixam muito alegre e que para outras pessoas é razão de tédio, né? Enfim, cada pessoa tem seu motivo de alegria. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, né? Que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos, né? Então, o que significa? Se eu sei que dói pisar no pé, porque alguém já pisou no meu pé, eu não vou pisar no pé do outro. Se eu já sei que o frio é uma coisa horrível, sentir frio, estou toda aqui encapotado, como que eu não sei o que aquela pessoa que está na rua está passando? E aí eu vou usar a justificativa de que eu não vou acabar com o frio do mundo, né? De todas as pessoas que passam frio. Eu não vou mesmo, isso é uma verdade. Mas isso não é justificativa. Em que pese isso ser uma premissa, ela não é uma premissa que vá sustentar o meu comportamento indiferente àquela pessoa ali que eu estou vendo que está com frio, porque aquela eu posso atender, e para ela eu vou ser 100%. Aquela pessoa que está com fome, eu estou passando, eu estou vendo, e eu tenho como suprir aquele momento dela, e eu não vou suprir, porque sou indiferente. Mas eu já sei que eu não quero a fome para mim, não é? Que eu não quero frio para mim. Então, está aí o meu balizador. Muitas vezes, quando nós falamos assim de não fazer aos outros o que não queremos que façam para nós ficamos num campo, muitas vezes, de relações afetivas e de coisas, mas isso atinge uma área
especialmente num país como o nosso, que tem muito a ver com as necessidades básicas daqueles que, de alguma forma, cruzem nosso caminho, né? Então, praticar o mal é deixar de fazer o bem, porque todo bem que não é feito é um mal, certo? Alegando ignorância dos seus efeitos. Como que nós não vamos saber o que a fome causa? Então, se nós sabemos o que a fome causa, nós temos que nos considerar agentes de progresso no mundo, pessoas que vão fazer o que podem, evidentemente, para minorar a fome no mundo, não é? Estou dando um exemplo de necessidade básica. Muitos espíritas se perdem falando da caridade moral, que nós temos que pensar, que temos que cuidar do nosso aprimoramento moral, essa é a nossa principal tarefa. Como que nós vamos fazer isso sem cumprir nosso dever mais imediato para com aqueles que estão à nossa frente? Não é? Ah, mas a pessoa está precisando de um abraço, de um sorriso. Não, ela está com fome. Ela está com fome. A verdade é essa. Se eu puder dar uma comida e dar um abraço, é muito melhor, evidentemente. Às vezes não dá para dar um abraço, mas você tem como dar uma comida. Eu me lembro que uma vez eu tinha comprado vários lanches, estava no carro, estava levando para casa vários pacotes de lanche. Tinha comprado no McDonald's da vida e ia passando, eu estava em Belo Horizonte, passando por uma praça, eu vi um senhor sentado, e ele não era um mendigo, não era um pedinte, e eu parei no sinal, fiquei parada e ele estava de costa, e eu senti que ele estava com fome. Então, eu abri a minha janela, falei, senhor, ele falou, pois não, pensando que eu queria alguma informação. Eu falei, o senhor quer um lanche? Ele falou assim, eu tô com muita fome. Eu falei, então dei para ele. Eu não pude dar um abraço nem nada, mas eu senti isso, né? Então, mas quantas vezes também eu passei e não dei? Quantas? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. O dever nos faz enfrentar, sabe? Levantar no domingo e fazer alguma coisa, já que durante a semana nós temos os nossos deveres profissionais, muitos de nós. Também o dever para com o progresso da Terra nos faz pensar, será que já não está na hora de pensarmos numa aposentadoria? Até quando vamos trabalhar para ganhar dinheiro, se nós já temos condição de nos aposentarmos e nos dedicarmos mais a compreender qual é ou de que necessitamos mesmo para o nosso crescimento interno? Será que é ficar até o último minuto da nossa vida atrás de uma escrivaninha, fazendo reuniões especulativas, não é? Então, pensar nisso. Por isso que ele é uma bravura da alma, enfrenta as angústias da luta, porque muitas vezes nós já chegamos no momento da aposentadoria e não conseguimos, porque vem uma angústia. Claro que quando você se aposenta, a sua renda vai diminuir. Muitas pessoas que estão no seu entorno, não é? Se valendo do seu trabalho ali, família, filhos, sabe-se lá. Eles vão continuar te demandando. E aí, não é? Mas será que é necessário ainda? Às vezes a pessoa está com 70 anos e ainda está
na luta, às vezes ela precisa para comer e tal, para o básico, mas às vezes não, às vezes é o sofisma das paixões, é um sofisma, não precisa mais, ninguém em volta precisa, não é? Eu sempre me lembro de uma fala do Divaldo que eu ouvi, eu era muito novinha, e me serviu no momento que eu pedi a minha aposentadoria, sabe? Ele disse que ele sempre ganhou o suficiente para o dia, né? O trabalho dele. E então chegou finalmente o momento da aposentadoria. Ele então podia servir, né, ao Espiritismo, a Jesus, nos finais de semana e nas férias, era quando ele servia. E à noite, mas isso era muito sofrido, então ele esperava muito esse momento da aposentadoria. Quando chegou o momento dele se aposentar, ele recebeu uma proposta de trabalhar no outro local. Ele ia se aposentar, mas ia trabalhar, continuar trabalhando. E ganhar muito mais do que ele ganhava da aposentadoria. Uma proposta que ele nunca teve. E ele teve nesse momento. Então, ele ficou confuso. Meu Deus, mas se eu for trabalhar, se eu continuar trabalhando, eu vou ganhar muito mais, vou poder ajudar com dinheiro muito mais a mansão. Eu acho que eu vou aceitar. Aí ele orou para ver se a dona Joana de Anjos vinha para dar uma orientação para ele, e ela não veio, acho que estava ocupada com alguma coisa. E então ele dormiu, estranhando que ela não tivesse vindo. Aí no dia seguinte ligaram novamente para ele aceitar. E ele então ele disse assim: "Show, Satanás!" Não aceitou, se aposentou, e aí nós temos o nosso Divaldo até hoje, não é? E quando, então, chegou o meu momento, eu achava que ia ser fácil me aposentar, mas não foi também, porque meses antes de eu me aposentar, eu recebi um cargo lá, eu já tinha um cargo de chefia, mas ganhava muito pouco para essa chefia. E meses antes de eu me aposentar, essa chefia quintuplicou o valor. E aí eu poderia me aposentar no cargo efetivo e permanecer na chefia. E isso me foi proposto e eu sofri muito. Mas eu lembrava, aí eu peguei e falei, show, Satanás, igualzinho de volta. E não foi fácil. Dizer que foi fácil, não. Não é fácil até hoje, não é? O dever, então, não é? É o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma, né, que enfrenta essas angústias. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante de suas tentações. Olha as tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Eu amo essa frase. O dever é o mais belo laurel da razão. Laurel, como se fosse uma coroa. A pessoa que é laureada, ela atinge um nível máximo naquela especialidade. Foi laureado com tal ou qual, vamos dizer assim, né, foi laureado com isso, com aquilo, né, recebeu essa distinção, né, foi laureado com o título de doutor honoris causa, por exemplo, né. Então, a razão, ela tem o seu laurel, quando você é laureado, né, vamos dizer assim, o doutorado da razão é o dever. Por isso que eu entendo que
O máximo que nós conseguimos, assim, de evolução, durante um longo período ainda, vai ser a evolução da nossa razão, não é? Então, cumprir com os nossos deveres é um nível de consciência muito alto mesmo, né? Então, o dever, né, descende da razão, como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever. Não porque preserve de males a vida. Não, você cumprir o seu dever não vai te preservar de mal, não. Né? Porque são males aos quais a humanidade não pode subtrair-se. Mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, existem males na vida que nós vamos passar, porque nós estamos aqui, esses males são os enfrentamentos, os desafios, mas o cumprimento do nosso dever, né, ele vai conferir à nossa alma vigor. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Então, conforme nós vamos crescendo em entendimento, mais consciência de dever nós temos. Muitas pessoas poderão chamar aqueles que têm uma consciência muito avantajada de dever, até de loucos. Por isso que os discípulos de Jesus são chamados de pessoas estranhas, pessoas fora do senso comum. Porque o senso de dever do verdadeiro cristão é muito alto. Aquilo que para os outros absolutamente não toca, né? Como diz lá, o espírita verdadeiro é tocado no seu coração de uma forma muito forte, como se ele ouvisse música celeste. E o espírita imperfeito apenas ouve sons, né? O espírita verdadeiro, ele ouve uma nota musical e aquilo o toca. O espírita imperfeito ouve sons, passa, não sente nada. Eu, conversando com a mãe, ela me falando do filho dela, que sofre muito de ver na internet vídeos de animais em sofrimento, né? É uma alma sensível, não é? Ela é tocada nas suas fibras mais íntimas. Então, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Então, a nossa obrigação para com Deus é incessante. E qual é a nossa obrigação com Deus, se não para com a sua criação? E qual é a criação de Deus, se não o meio onde nós estamos, a biosfera, todos os reinos da natureza, todos os reinos da natureza, a harmonia que nós devemos buscar onde quer que estejamos, e finalmente o ser humano, não é? Então, tem a criatura humana, de refletir as virtudes do eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos, Lázaro. Por isso que nós temos dever com a paisagem no nosso entorno. Eu tinha uma amiga que ela morava, o marido dela, ele mudava muito de cidade, então eles não compravam casa, eles chegavam numa casa, máximo que eles ficavam no local era 2 anos, máximo 3. Então ela chegava, ela reformava a casa inteirinha. Reformava a casa. Um dia eu cheguei aqui em Porto Velho, ela tinha comprado vários caminhões de aterro, porque o quintal dela
Aí eu falei, nossa, fulana, mas você está botando esse aterro, tu vai ficar mais quanto tempo aqui? Ela falou, nem sei, Márcia, mas o tempo que eu ficar, eu quero ver isso aqui melhor e tal. Eu achei impressionante aqui. Será que eu teria essa mesma sensibilidade? Porque depois ela deixava aquilo, tudo na tua casa. Ela trabalhava na harmonia do entorno. Olha que nível. Então, meus irmãos, o Evangelho hoje nos tomou nosso tempo, não é? Avançamos bastante, mas é uma página que realmente merece a nossa meditação, não é? Então, é isso. Vamos parar aqui a nossa gravação para finalizar a nossa reunião, não é? Pedindo que Jesus nos abençoe e que possamos ter essa noção de dever cada dia mais viva em nossa mente e em nossos corações.